Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez a este canal. E hoje trago mais um conto de lobisomem para vocês. Espero que gostem, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo, ok? O Lobisomem do Paraná. Conta a lenda que no pequeno vilarejo de Bragani, no oeste do Paraná, tinha uma família na qual nasceram seguidamente 6 filhos homens, pois o pai temia que seu 7º filho também fosse homem, pelo fato de que, segundo tradições, um 7º filho seguido do mesmo sexo seria o lobisomem e se transformaria em tal criatura a cada lua cheia. Após ter sofrido uma grande mágoa, o 7º filho nasceu homem e seu nome era Zé de Deus. Logo que nasceu, a vizinhança começou a comentar que havia nascido um menino lobo, e quando ele crescesse, a cidade estaria amaldiçoada com uma criatura terrível. Zé de Deus cresceu na localidade, aprendeu a domar cavalos, morava na rua Verones, última rua daquele vilarejo, para quem saía da igreja para a montanha. Trabalhava na fazenda do Dr. Genésio, velho fazendeiro local. Seus outros irmãos foram para a cidade grande à procura de oportunidades de trabalho. Conforme cresceu, aprendeu a cuidar de cavalos. Com 16 anos, já domava até o mais dos indóceis dos cavalos. Desde que fizera 2 anos, e até esta data, ninguém mais lhe imputava o estigma de ser a criatura amaldiçoada do vilarejo. Ele tinha até certa estima das pessoas que conhecia, embora fosse sempre introspecto e falava o indispensável apenas. Mas a lenda começou quando Zé tinha 35 anos. Ele se apaixonou por uma moça que nunca lhe dera atenção, principalmente pelo que diziam e em decorrência da sua aparência, que era muito feio. E a loucura e a misantropia vieram quando ele casou-se e foi embora. Logo que isso aconteceu, coincidentemente Zé de Deus passou a ser chamado de lobisomem, após 3 caçadores afirmarem tê-lo visto se transformando num lobo gigante e avançar contra eles quando voltavam de uma caçada. Desta época em diante, a fama de que Zé de Deus era um lobisomem tomou conta de todas as rodas de conversas da vila. Muitos afirmaram ter visto o pobre diabo transformando-se em uma criatura. Falavam que seu nariz pichava-se e a barba esbranquecida sumia junto ao pelo que sobrepunha o corpo, e sua estatura curva dava forma a um lobo. Durante um salto rodava os quintais da vizinhança em noites de lua cheia. Nesta época sumiam galinhas e outros animais pequenos. Houve um ar de insegurança e muita gente já não deixava as janelas abertas, nem durante o dia. As crianças tinham pavor dele e as mais ousadas adoravam falar-lhe palavrões ou ofendê-lo, com os mais impróprios objetivos, não ensinados nas salas de aulas. É certo, porém, que nunca esperavam para ver sua reação. Zé tinha um cachorro sempre a alguns metros de distância. Embora fosse ele um homem abatido pela vida que levava, não deixava de ter uma aparência física forte, sendo alto e magro. Trazia a cabeça sob um chapéu preto. O calor não dissuadia a tirar o seu casco comprido e uma bota de bico fino que apontava para o nariz. Quando ele arrastava pela manhã o portão de madeira de sua casa, que estava apodrecendo com o tempo, defrontava-se com crianças que iam para a escola. Eles tinham pavor dele, pois a escola ficava na rua Francisco de Paula e para muitos este era o caminho mais curto. Do contrário, precisariam subir a rua principal e contornar a praça, para só depois tomar a Alameda e finalmente chegar à escola. Eram uns 10 minutos ou mais de caminhada, e no caminho tinha aquele homem fantasmagórico. Quisera o destino das crianças que ele saísse justamente no horário de sua passagem, mas ele as ignorava, a não ser quando era ofendido, que um olhar sinistro partia para cima dos meninos desesperados, sem nunca alcançá-los. A cena da manhã se repetia. Ela começava com um ar de espanto nos olhares, cruzado entre as crianças, com o ranger pavoroso do portão, começava o pânico. Se estabelecia quando um braço negro e protegido por uma manga de uma capa preta, envolto por um saco de estopa, saía a tropego em direção à rua. "Ai meu Deus, o lobisomem!" falava uma criança quando apertava o caderno dos livros contra o peito para não cair enquanto disparava. Quando o pobre diabo até ameaçava uma investida, fadigado desistia. A casinha de Zé de Deus era um desenho à parte na rua Verones. Era de madeira bruta, sem matas juntas.
As frestas convidaram o ar e a luz para passear pelos 6 cômodos e verificar que lá só tinha um catre, um fogão a lenha e alguns utensílios. Sua área externa era um mostruário de tudo que se utiliza na doma de cavalo, desde a espora até o arreio. Sem vizinhos, sua casa era cercada por todos os lados de baixa capoeira, ficava bem na vista da área urbana, com a rural, e a continuação de sua rua era uma estrada de terra que levava a um rio. O domador de cavalos não era de todo nefasto, não incomodava ninguém. Seus amigos eram os pássaros, que viviam nas redondezas. Pela manhã, antes do trabalho, coava um café num coador velho de pano, tomava um gole puro e colocava um bule de alumínio, que jazia sobre o velho fogão a lenha. A vizinhança, mesmo distante, afirmava que nas noites de lua cheia se ouvia o uivo vindo da tapera. O gado berrava no pasto e os cavalos galopeavam ao léu. Teve um caso de uma ovelha que, após uma noite típica de lua cheia, com uivos e latidos, apareceu no pasto de um camponês chamado Virgílio, com a garganta dilacerada, parte das vísceras do corpo para fora e parcialmente devoradas. Foi o maldito Zé de Deus, o lobisomem que fez isso, disse uma mulher de cabelo vermelho, esposa de Virgílio. Também acho, disse o dito brejo, com um ar de curioso, intrometido. Os comentários seguiam Zé de Deus aonde quer que ele fosse. Sempre tinha olhares e cochichos a vigiar-lhe, mas ele não ligava. Inculcavam-lhe o pesado fardo de ser um monstro maligno a aterrorizar a cidade. Aonde estivesse, lá estava um olhar a dizer: é o lobisomem. Não havia como provar que ele era o lobisomem. Alguns tinham certeza e outros não. Afinal, diziam eles, essas coisas não existem. Não passa de imaginação desta gente ignorante que não tem o que fazer. Dr. Genésio era adepto desta teoria, mas outros componentes foram ter com ele para uma conversa. Posto que Zé de Deus era seu empregado, o lobisomem trabalhava para ele. Arranjou-se a prosa para o dia seguinte, entre Virgílio, dito do brejo, Virgílio e sua esposa de cabelos vermelhos. Ninguém mais se interessou. O negócio era o seguinte, disse Virgílio, o povo anda com medo porque seus animais estão morrendo. Os uivos assustam e ninguém mais sai de casa em noites de lua cheia. E todo mundo anda falando que é Zé de Deus que está fazendo tudo isso. Por quê? Redarguiu o Dr. Genésio. Porque todos os gritos e uivos antes se espalhavam pela montanha e pelos pastos afora. Tem início na direção da casa dele. Ele é o único a habitar aquelas proximidades e podemos observar que tudo começou após o senhor ter construído aquela casinha dele. Calma, pessoal. Não temos nada de grave que possa assegurar a existência de um bicho desses. Eles nem existem. Os senhores estão imaginando. Não há motivo para tal exaltação. Mas estamos perdendo muitos de nossos animais menores. Todo mês alguém vem perdendo uma dúzia de galinhas ou 3 ovelhas, e sabe lá o que mais. E quando formos atacados, aí seria tarde demais para qualquer tipo de ação. Precisamos agir agora. Até entendo a preocupação de vocês. É verdade, prosseguiu o Dr. Genésio. Mas não temos substrato para nenhuma desconfiança que não seja de mera conjuntura. E boa parte dos fatos é a criação da mente fértil do povo. E pensando em tudo que fora dito, Dr. Genésio observou o calendário e percebeu que a lua cheia seria na próxima sexta-feira, ou seja, 3 dias depois. Façamos o seguinte então. Então prosseguiu Dr. Genésio. Ficamos próximo à casinha dele espreitando. Quando ouvir algo estranho, é só acender a lanterna que nós saímos no encalço para capturá-lo. Mas tem mais uma condição, que entendo ser fundamental. Ninguém pode saber desse nosso plano. Sou contrário a ele pelos motivos que já expus. E por último, não crer, de forma alguma, que existe alguma criatura dessa natureza. Todos concordaram com as recomendações do Dr. Genésio. Na hora marcada, depois das 9 da noite, na sexta-feira de lua cheia, o grupo se reuniu na esquina da rua Verones. Com a estrada da caixa d'água, estavam todos os participantes da reunião anterior, à exceção da mulher de cabelo vermelho, esposa de Sr. Virgílio, que sentiu um mal-estar e algum pressentimento ruim. Para sua corajosa empreitada, Dito trazia numa mão uma lanterna e na outra um facão comprido de cabo branco, reluzente no luar. Dr. Genésio tinha um farolete acoplado ao dorso de uma espingarda calibre 12.
Já Virgílio não trouxe nada. Foi atribuído a ele somente a culpa desta empreitada. O pequeno grupo ficou uns 500 metros da casa de Zé de Deus. Ficaram a observar a noite. Mais uma hora se passou, e o que se ouvia era o barulho da noite e dos animais, e o luar majestoso e brilhante. Depois de umas 3 horas de espera e um sem fim de olhares angustiados trocados, o ansioso grupo pensava em desistir. Subitamente pode-se ouvir um latido desesperado, ceifado ao meio. O silêncio voltou. Novos olhares trocados na escuridão estavam estáticos. O pânico era a nova paisagem a juntar-se ao olhar. Minutos depois começaram os latidos novamente. A sinfonia de grunhidos e latidos parecia se movimentar, posto que seguia na reta a estrada, a quem iniciava com o fim da rua. Entreolharam-se. O Dr. Genésio falou: "Vamos!" Chegou a hora. Sem dizer nada, os outros assentiram apenas com o olhar, parecendo que querer atrair a atenção do lobisomem. Pela estrada de chão batido, a lua quase refletia. Parecia dia de tão claro. Claro que estava o céu. Um curiango parecia acompanhar o grupo. Voava e pousava. O grupo se aproximava. Ele voava e pousava novamente, mas eles não perceberam que o barulho aumentava na medida em que se aproximavam. Agora parecia que havia somente um cão a perseguir o lobisomem. Eles permaneceram no encalço, até então, de algo que era só uma mistura de latidos com alguma coisa que corria e fungava. Não podia ter certeza se tratar de um lobisomem. Rapidamente alguma coisa cruzou a estrada, no limiar do que se pode ou não pode ser a escuridão. O latido de um cão persistente vinha subindo pela encosta da montanha. Neste instante o grupo pôde perceber que estavam bem próximo ao alvo. Um deles ainda teve tempo de pensar consigo como pudera um cão não muito grande acuar supostamente no lobisomem, que tinha umas tantas vezes a sua altura, e era muito mais forte. Não deu tempo nem de concluir a pergunta. O barulho cessou completamente e estava bem na direção deles. A montanha era coberta em sua base por um capinzal, e mais acima lhe tomava o dorso algumas árvores e uma densa e crescente capoeira. Puderam ouvir quando o capim fez uma grande bulha, e segundos depois, um barulho menor. É o lobisomem e o cão, pensou o dito. Sem dizer nada, corriam um pouco atrás, beirando o milharal, que cercava um trecho da base do morro. Havia uma faixa de terra não cultivada, servindo de passagem para os tratores, com suas lanternas e espingardas. O grupo seguia com medo e, paralelamente, o som do capim a se mover. Foi dito que percebeu. O barulho antes intenso havia cessado um pouco. O latido diminuiu, como se tivesse o seu dono deparado com algo que não conhecia ou que lhe causava dor. O silêncio voltou completamente. Só um mistério pairava no ar. Um vento bem leve começou a soprar, e a esta altura continuaram caminhando. O medo secou a garganta e disparou o coração dos supostos caçadores de lobisomem. Ficaram parados em frente do local de onde veio o último ganido. Por um instante o tempo pareceu ter parado. As convicções de Dr. Genésio de que estas coisas de lobisomem não existiam não sobreviveram àquele instante de incerteza. Parado diante da suposta criatura, escondida no capim. "Devemos apagar a lanterna, Dr. Genésio?" perguntou Virgílio. "Apague." O aspecto sombrio e de medo não mudou nada com as lanternas apagadas. A esta altura, passava-se da 1h da manhã, e o luar estava soberano no céu. Clareava a noite como nunca, e o medo era a única verdade naquele vilarejo, ao menos esta noite, ao menos para os 3 caçadores. Seu tempo para qualquer diálogo sobre lanternas. Ouviram novamente o capim se mexer. Dito deu um pulo para trás, fazendo os outros se levantarem rápido. A espingarda foi engatilhada. Súbito um grito canino ecoou, forte no morro abaixo, que os ouvidos ficaram tinindo, e o lobisomem começou a andar novamente. O pobre cão a esta altura estava morto. Fora atacado pela criatura impiedosa, dona de um rosnar grosso e forte que parecia vir de um amplificador. O desejo de ir embora foi mais intensamente fustigado nesta hora. Era o motivo que eles precisavam para sumir morro abaixo e proteger-se em suas casas. O Dr. Genésio estava um pouco adiantado em relação aos outros dois. Andavam margeando a plantação de milho, de um lado o capim e de outro a cerca de 20 metros.
Dr. Genésio parecia que ouvia alguma coisa pela posição que fazia com a cabeça. Parou e Dito, que vinha atrás, não percebeu e assustou-se, e quando a mão do Dr. Genésio lhe bateu no peito, ela estava estendida e dizia pare. Mais uma vez o alvo dos caçadores destemidos começou a se mover. Desta vez não corria paralelamente ao grupo. Vinha na direção deles, por exatamente não saber do que se tratava, posto que estavam ali entre a realidade e a lenda. Sentiam uma mistura de estranheza e medo. A maior parte era medo. Num segundo, o capinzal se desloca tão rapidamente que puderam ter certeza de que algo grande ali corria contra eles. Pressentiram que tinham sido detectados por aquela criatura, e fugir não era possível, nem pensar. Só deu tempo do Dr. Genésio concordar com os achismos e lhe rondavam a mente e gritar: "É o lobisomem!" Agora tinha certeza de que era questão de tempo para a criatura lhe atacar. Sairia do capim ou voaria sobre o grupo. Era preciso fazer algo. Virgílio e Dito giraram seus corpos e protegeram-se atrás do doutor. Formaram uma fila de frente para o capinzal. "É agora", disse o Dr. Genésio, e nem bem deu tempo de os outros dois absorverem a frase. O animal gigantesco, coberto de um pelo espesso e comprido, dentes sobressaídos, com os olhos de fogo e garras afiadas, voou contra os 3 homens. A mulher do cabelo vermelho rezava em sua casa aos pés de uma santa, com 3 velas acesas, pela sorte de seu marido e dos 2 caçadores. Tiveram o pressentimento de que algo muito ruim tinha naquela caçada e temia pela sorte dos 3 corajosos. Nem sabia por que tinha concordado com aquilo e muito menos por que concordavam em fazer parte da expedição. Suas orações foram interrompidas por um estampido seco e abafado que veio da parte de baixo da cidade, logo depois da rua Verones. Meio atordoado, o grupo se levantou em meio à fumaça e à pólvora. Dr. Genésio, incrédulo, não sabia como conseguiu ter apertado o gatilho tão rápido. Olhou para trás e viu o Dito empurrando Virgílio de cima de si, para depois ambos, meio cambaleantes, levantar-se. Todos de pé e os olhares inquisitivos queriam respostas. Ninguém sabia exatamente o que havia lhes atacado, certo apenas que era enorme e provavelmente fora atingido por um tiro de espingarda calibre 12. Estabeleceram-se e verificaram um rumo hipoteticamente tomado pela criatura. Andaram pelo milharal, seguindo uma trilha formada por folhas e pés de milho quebrado. O coração quase saltava pela boca fora, quando o vento deslocava a folha do milho e simulava uma espécie de movimento de algo sorrateiro e maligno na noite. Cerca de uns 50 metros abaixo, puderam constatar que lá estava algo estendido entre 2 carreiras de milho. Aproximaram-se e viram o óbvio. Era o Zé de Deus estirado. No seu peito um buraco com estilhaços de balas, misturado com pelos e carne ainda fumegava. Saiu uma fumaça que parecia dançar na noite. Ele estava ferido de morte. Haviam matado o lobisomem e o Zé de Deus. Eram ambos a mesma coisa. Eles se perguntavam, sem obter nenhuma resposta. O desespero continuou. "O que vamos fazer agora?" falou Dito desesperado. "Não sei, vamos enterrar o corpo", retrucou o Dr. Genésio. "Acho que devemos chamar a polícia", advertiu Virgílio. "Deus me livre, está louco?" perguntou Dito. Não demorou muito para que concordassem que o melhor que tinham a fazer era enterrar o corpo ali mesmo e esquecer toda essa história louca de lobisomem e Zé de Deus. Foi Dito que buscou uma pá e uma cavadeira, entre eles um olhar conivente e arrependido, que aparentava dizer que naquela noite algo aconteceu. Estava feito, e o que estava feito não era possível mudar. Um mês se passou, e nada de se ouvir a respeito de Zé de Deus. Diziam as pessoas na vila que ele tinha deixado o lugar por causa do boato de que ele era o lobisomem. "Vai ver, ele ficou zangado e foi embora", disse a mulher de cabelo vermelho e uma senhora quando fazia compras no mercadinho da vila. Os 3 caçadores também não tocaram mais no assunto. Durante um ano não houve caçada noturna. Pelo menos quanto aos 3 caçadores de lobisomem, ainda não haviam assimilado bem a história do lobisomem. Virgílio chegou a pensar que era o Zé de Deus que estava caçando com o seu cachorro. Por isso ouvia um barulho mais intenso e outro menor. A intensidade, o barulho e o vulto gigantesco pareciam um lobisomem. Poderia ter sido fruto da sua imaginação e do medo deles. Tal era o pânico gerado por aqueles boatos que tinham criado algo inexistente.
Todo o acontecido seria uma sucessão de desentendimentos plenamente inexplicáveis, à luz da razão. O remorso lhe correria a alma, mas não havia nada a ser feito. Não se falava mais de lobisomem. Dito, Virgílio e Dr. Genésio haviam cogitado voltar às caçadas noturnas. Era um hábito pegar os cachorros e caçar tatu durante a noite. Resolveram aproveitar a luz do luar para fazerem uma nova caçada. A tranquilidade novamente habitava as noites no vilarejo. Os comentários cessaram. Outros caçadores vangloriavam-se de seus feitos nas noites, e eles não iam deixar por menos. Saíram com luar alto, nem tiveram o trabalho de olhar o calendário e verificar que se tratava de uma lua cheia. Pegaram seus melhores cães e subiram a montanha. Após a caixa d'água, quando já tinham conseguido matar 3 tatus pequenos, viram que os cachorros estavam latindo intensamente, debaixo de um pé de cinamomo. Os 3 se aproximaram. A densa folhagem não deixara ver bem o que os cães estavam latindo. Dr. Genésio se aproximou, passou entre os cães e, exatamente debaixo da árvore, olhou para cima. Bateu o farolete que acendeu e direcionou para cima. Apontou o foco da luz para cima e foi fazendo uma espécie de varredura. "Consegue ver alguma coisa, Dr. Genésio?" perguntou Dito, um pouco distante. "Por enquanto, nada." Dando 2 passos para a esquerda, um galho quebrou e assustou o Dr. Genésio. Os cães continuavam a ganir desesperadamente, querendo advertir os donos acerca de algo que estava na árvore. Foi neste momento que a luz da lanterna do Dr. Genésio encontrou um vão de folhas, o mesmo olhar de fogo e feroz, e uma distinção incrivelmente afiada que rosnou para ele. Fez um gesto para correr e gritou: "Ele está aqui! O lobisomem está vivo! Corram!" Era tarde demais para ele. O monstro pulou sobre suas costas e ele caiu. Dito e Virgílio ouviram quando o pescoço dele foi quebrado. Desceram a encosta correndo como loucos. Não viram mais Dr. Genésio, que a esta altura estava morto. Quase chegando em casa, recobrando o fôlego, Dito disse: "Você viu aquilo?" "Claro que vi, era ele, o Zé de Deus." Eles se entreolharam e pensaram: será que seremos os próximos? A preocupação de Dito e Virgílio era fundada. Eles não sabiam que a lenda do lobisomem afirma que somente uma bala de prata no coração pode matá-lo, e o tiro que o lobisomem recebeu era de chumbo, portanto sem o poder de feri-lo. Enquanto Dito e Virgílio se remoíam com o medo da vingança de Zé de Deus, numa fazenda não muito distante, um senhor alto, magro e forte pedia emprego. Quando perguntavam o que ele sabia fazer, ele dizia: "Eu sei domar cavalos. O meu nome é Zé de Deus." Uma boa noite a todos e obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar em nossos vídeos.